Olá, pessoal! Estamos aqui, 2026, 203 programas. Temos aqui o nosso convidado, um consultor internacional agora, Fábio Jacques, um dos primeiros entrevistados do programa Mindset. Fábio, lembrando que esse canal aqui, vamos falar sobre consultoria e visão de mundo hoje, tá? Transmitido para mais de 196 países pelo Soul TV, canal 160, ou pelo Paul Stream TV, de Porto Alegre para Porto Alegre, de Porto Alegre para o mundo. Lembrando sempre que o mais importante para nós é você. Apoio Shop Total há mais de 20 anos, presente a cada momento, Home 7200, tudo para a sua casa, e Ambientalize. Quando o ambiente está bom, tudo fica melhor. Patrocínio da Método Soluções de Engenharia e da Promed Soluções em Saúde. PoeStream é um canal de comunicação do Rio Grande do Sul que leva até você conteúdo de qualidade na palma da sua mão, quando e onde você quiser. Assine nosso canal, ative as notificações clicando no sininho. Direção-geral, Fabiano Brasil, fabuloso, coordenação de jornalismo, o Tafson, super jornalista, coordenação técnica, Eduardo Azevedo, só craque aqui no PoeStream. Siga o PoeStream e patrocine aí, que está de embarbada pela quantidade de views que estão cada vez crescendo mais. Fábio, uma satisfação te ter aqui, não ia perder essa oportunidade, tu sabe disso, de a gente poder falar uma vez que a gente tem uma história junto, e o Fábio, quando esteve aqui, estava falando sobre o seu livro, né? Quando a empresa se torna azul, o poder das ideias atratoras, né? Attractor Think. Fábio, como é que tu tá, Fábio? Me conta aí. Bom, acho que eu estou bem, talvez possa dizer até que esteja melhor, né? Morando na Itália, em Verona. Há quanto tempo tu já está lá? Já? 3 anos. 3 anos que tu está lá. 3 anos, é. Pô, foi sensacional, foi uma mudança, né? É um mundo... Me fala como é que está a visão de mundo do país Itália. O que eu posso dizer, Chicão? Eu tenho conversado com bastante gente, né? Eu tenho um guia por relacionamento, que é o cachorro. Sabe, o cachorro encontra porrada, encontra um músico, encontra um escritor, encontra ali uma gama de pessoas. Então a gente vai pegando os feedbacks, né? E conversando, passando alguma ideia e coisa. Uma coisa que eu posso dizer, por exemplo, é que ninguém conhece o Brasil. Ninguém conhece o Brasil. Brasil, ou é samba, ou é floresta. Quanto por cento do Brasil é floresta ainda? Aqueles negócios desse tipo. Assim. De índio. Índio. Mas essa visão, só para te dar um exemplo, de 3 anos que eu estou ali, assisto todos os dias o Jornal da RAI, de noite. Assisto um programa de jogo, outro programa, e no meio tem o Jornal da RAI. 2 vezes ouvi falar do Brasil. Os caras falam, bom, Brasil, expressão mundial, 2 vezes. Uma na enchente, catástrofe. E a outra do incêndio lá na COP, que negócio, e faltava isso, faltava aquilo. Essas 2 vezes só que eu ouvi falar. Notícia ruim. Só as 2 notícias ruins que chamaram a atenção. Falam da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, até da Rússia, Ucrânia, né? E falam da Polônia, e falam, ou seja, país africano, falam ali. Bastante. Brasil, niente. Que loucura isso, né, Fábio? Ainda que se fale aqui que o Brasil, expressão, né? Não se fala. Ninguém conhece. Para os telespectadores entenderem, o Fábio teve um desafio. A filha dele, mais nova, ela é representante ou a responsável mundial de software de navios dos cruzeiros, é isso, né? Navios e restaurantes também. E restaurantes. Ela implementa isso. Sim, ela é a... Na verdade, ela é a head, a cabeça. A head, é uma diretora da Oracle. E ela trabalhou em diversos lugares, diversas coisas que não vêm ao caso. Mas ela estava ultimamente, 3 anos e pouco atrás, estava trabalhando, acho que uns 10 anos nos Estados Unidos, ali em Fort Lauderdale, bem pertinho ali, né? Mas como ela tem, que se chama dependente, como é que é? São pessoas que trabalham para ela nos Estados Unidos, na Alemanha, em Singapura,
Kuala Lumpur. Tem mais, eu não sei se tem algum. Emirados, alguma coisa? Não, é uma coisa assim. Um em cada canto do mundo. Que são os desenvolvedores. Ela vive fazendo reuniões todos os dias com ela. Só que ela, nos Estados Unidos, por exemplo, Kuala Lumpur do outro lado do mundo. Então, os horários para ela tremendamente ruins, porque os Estados Unidos era direto, né? A Alemanha um pouco depois, Kuala Lumpur Então, como ficar comandando essas pessoas nesses fusos horários extremos? Então, ela preferiu ir para um lugar mais no meio, escolheu a Itália. Então, foi para lá, daí está ali. A Alemanha está mesmo fuso, praticamente. A Oracle é americana. Oracle americana. Certo. O CEO, ou o proprietário da Oracle, é o cara mais rico do mundo. Foi, né? Assim, uma coisa, o cara é grande e a Oracle é gigantesca no mundo todo. São os bancos de dados, né, da Oracle. Todo mundo funciona com o banco de dados do Oracle. Então, e ela tem são três hubs que ela comanda ali. Um software para navios, o outro é para restaurantes, que a Oracle também tem, inclusive o restaurante de navio, e o outro é financeiro, não sei do que. Né? Certo. Então ela está sempre lá. Né? E como ela está sempre em reunião, começa às 7 horas da manhã, vai até 7h30, 8 horas da noite, que ela pegou todo mundo. Então, nesse tempo que eu aproveito para fazer o relacionamento com o cachorro. O cachorro e com a neta. Cachorrinho total, né, cara? Fábio, me diz uma coisa. Quando tu estiver saindo aqui, e o Fábio Jacques, primeiro para qualificar, tá, esse profissional aqui que eu admiro, consultor internacional. Ele aqui no Rio Grande do Sul recuperou, né, a Dana Álvaros no setor de borracha. Foi um desafio que ele fez. Recuperou a Bibi Calçados 2 vezes, a Hamburguesa, a Kremer, entre outras empresas. Ele vai lá, a Unidasul e Unidão, né, que quando se juntaram, a Risul e Unidão se juntaram, e Unidasul, que agora já se separaram, ele fez a fusão dessas empresas. E sempre recuperando e colocando as empresas nos eixos. E com base nessa experiência de recuperação, ele criou o Attractor Think, que é uma metodologia também conhecido como modelo Gaia, né? Gestão através de ideias atratoras. Exatamente, Gaia. Fala um pouquinho aí para o pessoal, para a gente retomar, e o que tu acha que mudou ou não mudou hoje? Fala um pouquinho do Gaia aí para nós. O modelo Gaia, né, o Attractor Thinking, conforme nossa parceria aqui, é simplesmente um modelo de gestão que foca exatamente nas razões pelas quais alguém faz uma empresa e nas razões pelas quais alguém procura um emprego, que são coisas iguais. Os motivos são os mesmos. Né? Então, a empresa contrata alguém para ter. Teoricamente, né, Chico? Porque as coisas também existe umas divergências. Claro. Mas se a empresa contrata alguém, ela está contratando como ela compraria uma máquina, coisa tal, para ter melhores resultados. E a pessoa vai trabalhar numa empresa para resolver os seus problemas pessoais. Né? O cara tem que dar escola para o filho, tem que dar comida em casa, tem que, sei lá, participar das reuniões com os amigos, etc, que são as coisas da vida. E essas coisas todas exigem um desembolso de dinheiro. Tu tem que pagar para o colégio, tem que pagar para o supermercado. Tem que pagar cerveja. Tem que pagar cerveja, tem que pagar tudo. Tudo custa. O que acontece? Se o cara não é abonado, não nasceu de renda, né? Já não está aqui, ele tem que dar um jeito de conseguir o cacau. Onde é que ele vai conseguir o cacau? 2 chances. Uma, ou ele bota um negócio, né? É um empreendedor, que está na gênese dele fazer isso aí, que não é todo mundo que tem, mas empreendedor é uma classe à parte, né? Agora são as startups, né? Startup está cheio, né? Mas tem aqueles caras que fizeram fortunas, né? Se pegar o Luciano Hang, ele foi empregado, pai e mãe foram empregados da Renault,
tecidos, né? E ele foi empregado operador de máquina Renault, comprou a Renault, entendeu? Os caras de negócio, e hoje tem uma rede infinita de Avans, né? O cara tá ali. Que, aliás, tem uma coisa interessante, vou fazer um parênteses aqui, sobre a Avan. Se tu pegar uma propaganda da Avan, que fala alguma pessoa da Avan falando, ela sempre vai dizer, eu sou a Maria do Carmo, não sei o que, coisa e tal, e trabalho para mim na Avan. Sempre dizem isso. Tá? Trabalho para mim na Avan, porque a pessoa vai trabalhar para si. Né? Para resolver o seu problema. É o investimento. Tu vende a tua capacidade, como tu vende produtos e como para vender a tua capacidade, a tua expertise. Isso tu vende para uma empresa e a empresa te paga pelo teu serviço. Daí chega uma outra conclusão também que se faz, né, Chico? Que é o seguinte: se eu vendo um produto, eu sou o fornecedor. O fornecedor. E aquele cara que compra o meu produto é o cliente. Muito bem. O camarada vai lá, eu sei contabilidade, vou vender a minha expertise em contabilidade. Então eu vendo, sou fornecedor. A empresa que me paga é meu cliente. É o teu cliente. Mas é que as confusões que foram criadas dentro dessas, né, as teorias, etc., inverteram esse negócio. A empresa está preocupada em agradar o cara, está preocupada que o cara esteja bem, e menos preocupada que o cara dê o dinheiro que ele veio. Ele foi pago para isso, né, Chicão? Então, aquelas... eu acho importante a gente falar sobre esses vetores, porque existe, que nem o Jacques falou, uma inversão de perfil, de compreensão nessas coisas todas, né? Ou seja, eu estou explorando o trabalhador, né? Na verdade, eu estou pagando para me oferecer alguma coisa. Então, claro. Se eu pago, a empresa é cliente, o trabalhador é fornecedor. É uma outra visão que não é tão convencional, mas ela é pragmática. E é a verdadeira, porque é isso que acontece. E quando as pessoas entram nessa cultura, elas começam a produzir e ser mais diretas na questão. E isso, Fábio, eu vou fazer uma parte aqui, porque isso em comunicação, quando eu fiz a cadeira do doutorado em comunicação organizacional, né, o pessoal botou a PJ no divã, a pessoa jurídica no divã. E quem era o psiquiatra, psicanalista e o psicólogo era o cara de comunicação. Quando ele escutou o que o empresário ou o que a empresa fala, ele se apavorou, ele disse, cara, tá tudo errado. E aí chega no final, onde tu mostrou habilmente no teu livro, e eu quero ver o segundo agora, metendo pau mais em cima disso. Mas ele chega na conclusão que tu mostrava lá a abelha, a flor que a árvore coloca, né, que a gente está falando em ecossistema, a árvore chama a abelha porque ela quer que leve o pólen, ela não gosta da abelha. Ela tem um interesse pela abelha. Ela não fica produzindo um néctar, um pólen no inverno, né? É só na primavera que ela produz aquilo para a abelha fazer o papel dela, trabalhar. Mas a abelha não quer saber da árvore. Não quer. Não tem nada. Ela vai lá simplesmente porque ela quer o néctar. Então, existe aqui uma troca. Como a árvore precisa se desenvolver, procriar, né? Ou formar arvorezinhas, se tu olhar friamente, a árvore gerencia muito melhor o negócio dela do que os caras gerenciam. Então, essa visão pragmática me chama a atenção e realmente agora, né, um abraço para o Christian, que falou, né, quando a gente colocou lá no PGQP, junto com o Pierre, essas ideias, não, mas cadê as empresas, onde é que está o propósito? Não, existe o propósito, mas antes do propósito existe a questão pragmática. Eu não posso ir para o propósito, e ele é legítimo, se eu não defender a questão básica, porque aí não vai existir propósito. Né? É uma questão de causa e consequência, né, Jacques? É claro. Agora, só dando um salto, voltar para trás na história, né? Tem dois camaradas que foram os pais. Um é o pai da administração moderna e o outro é o pai das teorias behavioristas que vieram depois, que é o Taylor e o Mayo.
São os dois, né? Elton Maio. O Maio, é. O Maio, Elton Maio. O Maio. Taylor era engenheiro, era mais pragmático, além de ser atlético e tal, né? O cara cheio de esquema, o Taylor. Trabalhava na Bethlehem Steel. E o Maio era um psicólogo australiano que estava nos Estados Unidos, então, a pedido até do governo, para ir lá na Hawthorne, né? Hawthorne, para fazer um experimento, para melhorar a produtividade. Ok, nem vamos entrar no que um fez ou outro não fez, mas o Taylor, com aplicação de uma coisa racional, pé no chão total, né? Conseguiu aumentar a produtividade dos trabalhadores da Bethlehem Steel, que abastecia os vagões com os lingotes, em 254%. O Maio, com aquela observação, aumenta a luz, baixa a luz, entendeu? Tem a história que quem conhece, se não conhece, procura na internet a história dele, conseguiu aumentar 24%. 24 e... Conta 200, ou seja... 250%. A racionalidade aumenta... Não, pois é, mas... 10 vezes, vão chamar mais do que a parte... Sim, porque na essência, o que Taylor fez é isso que o cara diz lá. Eu trabalho na Bethlehem Steel para mim. Trabalho para mim, eles trabalharam para eles. Essa foi a sacada do Taylor. Agora, o que acontece que é, para mim, o maior fenômeno? O Taylor passou a ser chamado de explorador, não sei o que, coisa e tal, etc. E o Maio foi o cara que foi o pai das... Relações humanas. Todas as relações, as teorias behavioristas, né, que são as comportamentais, que vieram depois e até hoje continua. Ninguém se diz, eu sou um taylorista. Né? Porque parece... Parece crime, parece feio, assim como também os caras falam, eu quero lucro. Isso é crime. Entendeu? As coisas que são completamente irracionais. Indo para o lado da religião, né, Fábio? O Fábio foi seminarista e depois largou e hoje é um pragmático, né? Um ateu de carteirinha. Né? Não diria isso. Não só questiono certas coisas. Questiona certos fenômenos ou ritos, vamos chamar assim. Mas colocando isso, né? É a partir do ganho que eu posso fazer a benevolência, né? Se eu tiver recursos. Isso é uma outra coisa também que é uma discussão, ou seja, quem doa é o empresário, a empresa não doa. Isso é a lógica. É o dono que tem uma intenção e que faz a doação. A empresa, ela está para gerar negócios, e aí seja através de bons exemplos, de marketing, de questões sociais. Mas não vamos ser ingênuos nessas colocações, né? Até eu coloco, eu pergunto, para quem eu perguntar, ou seja, para quem eu perguntei até hoje, perguntei até o italiano, que me disse isso aqui, falando sobre a Tractor Think, com o italiano, né? Quem é que paga o salário? Essa é a coisa. Quem é que paga o salário? Pô, a diretoria paga o salário? Não. Então é a empresa que paga o salário? Não. Quem paga o salário é o produtor. O serviço. O produto e serviço. Mas considerar assim, produto e serviço. Esse que paga o salário, porque ele se faz ali a operação, compra material, ou vende ideia, não sei o quê, e aquilo tudo que foi feito tem um valor intrínseco menor do que o apreciado pelo comprador. Então, o comprador existe uma diferença que vem a ser o lucro. O resultado. Que custou, o resultado, que está ali. É aquilo que paga o salário. Porque se o cara não conseguir mais vender, não tem como pagar salário. Entendeu? Então, fazer assim, faz assim. O que acontece? Aconselhei em diversas empresas. Ponham na entrada um par de sapato, vamos dizer, né? Numa redoma, e que o pessoal passe todos os dias e diga, sapato, muito obrigado por sustentar a minha vida. Porque é o sapato que vai dar. Se o sapato não der lucro, ou seja, se for improdutiva a empresa, quanto mais improdutiva, menos chance tem de crescer, de gerar mais salários, gerar mais impostos, etc. Mas também não se pensa muito nisso, né? O patrão. Não.
Está na tua mão ali fazer. É o produto e o serviço que paga meu salário. Então se for olhar alguns exemplos ali, até tu falou de calçadista aí, essa ideia de transformar o cara no seu próprio negócio, dentro da empresa, né? Gerando produtividade, que esse cara, é mesmo, conseguimos fazer um papo feito 1 hora ali com diversas turmas, né, de funcionários, falando para todos. Estou falando, um papo, dia 20, 23 de abril, algo assim. O plano aqui de participação, né, coisa e tal, começa em 1º de maio. Se eu me lembro até da data, começa 1º de maio. E tinha que conseguir a média mínima de 85% de eficiência, produtividade. 85% que é onde os caras calculam o custo. Mas aquilo era abaixo de 60%, era 50 e pouco e tal, né? Calçado é muito dispersivo. E as outras empresas também, né? Mas são muito dispersivos. Só para citar o exemplo do calçado. Tinha que chegar a 85% na média. Aí, dessa média, aqueles grupos que conseguiriam 85% ou mais, ganhariam um percentual em cima no mês. Valendo no mês. É um negócio arrojado. Tivemos que negociar com o sindicato, né? 85%. O que acontece? Primeiro mês, 95% média. Média. Descontando devolução, descontando sucata, tudo em cima. Era sapato bom. Produtividade, 95%. Um grupo, que a empresa tem empresa na Bahia, um grupo, que é corte, costura e montagem. Tem diversos, mas um grupo, corte, costura e montagem, bateu 120%. Você ia trabalhar que nem uns condenados. Por quê? Porque estavam trabalhando para quem? Para eles. E o produto é que pagava o salário deles. Exatamente. Entendeu? É uma obviedade. Óbvia. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, Fábio. A gente tem trabalhado isso e agora com a inteligência artificial. Uma das coisas que eu admiro no Fábio Jacques, primeiro pela tudo que ele já fez, tá? Então aqui quem vem nesse programa são pessoas que ou estão num cargo importante, ou executaram coisas importantes, ou produziram coisas importantes, ou fizeram coisas diferentes. O Fábio, eu vou dizer o seguinte, ele produziu porque ele escreveu a teoria dele, explicando isso de uma forma clara e fácil entendimento. Eu recomendo qualquer startup, qualquer funcionário ler o livro dele, tá? E mais... Ele recuperou as empresas, tá? Que eu acompanhei, ou seja, mais de 10 empresas que estavam tendo prejuízo e iam fechar. E o Fábio chegou lá com esse pragmatismo, né? Nunca me esqueço também, ele dizendo que eu não promovo ninguém, é a pessoa que se promove. A vaga está aqui, o que eu preciso. Quem se candidatar é ele que vai conquistar a vaga, não sou eu que estou escolhendo, é tu que escolhe a vaga. Em cima disso também tem histórias fantásticas, né? Posso citar Pode, da secretária? É o caso da secretária uma, né? Mas da Creme, esse é um exemplo bem legal. O que acontece? Vendeu a mesma ideia, né? E dentro dessa ideia se colocou esse recrutamento interno aberto, justo, claro, com as regras, o que precisava para cada função, e aberto a todo mundo. Se tu te sentir habilitado, que isso aí já resolve uma série de outros problemas, como é que é o descontentamento, né? A injustiça, etc. Então tu vai lá e te inscreve. Se o cara passou, ganhou a vaga. Se conquistou a vaga, ganhou a vaga. E se não passou, tem explicação para ele o porquê, tá? Ok. Aquilo virou, aqueles quadros de aviso, viraram abelheira, porque todo mundo estava ali vendo que vagas tinham. Muitas, fala assim, não sei quantas, mas muitas pessoas, os operadores, já se ofereceram para trabalhar de graça na manutenção, fora do horário, para aprender o negócio, porque a manutenção pagava mais. Entendeu? Não, eu quero estagiar lá, aprender, porque surgia vaga, o cara estava mais habilitado.
Tinha uma área de informática, que é um pouquinho separada, assim, não, um outro prédio. A informática também pagava mais, né? O que teve de cara que, por conta própria, as suas próprias despesas, Fez curso foram fazer curso de informática, porque eles, a hora que surgir a vaga, eu pego. Ou seja, passou para a pessoa o poder de decidir sobre o seu destino. E aí a pessoa vai... Por que, Chicão? As empresas não fazem, é mal. Fazem, aquele negócio, né? O xalalá, faz o xalalá. Se, tu vê só, tem empresas que crescem violentamente, que são grandes, até citei uma lei que é uma gigante, né? Se houvesse uma lei que diz o seguinte, o empresário que bota a empresa, cadastrado, então se sabe que ele está ali, não pode botar outra, é a dele, né? Só para fosse uma lei assim. E ele pode ter um ganho de até 30 mil por mês. Ganho dele de 30 mil. Acima disso, é do governo. Chicão, não haveria nenhuma empresa que gerasse mais do que os 30 mil. O cara, não, vamos botar mais isso, botar mais aquilo, vamos aumentar. Não vão fazer isso, rapaz. Por quê? Porque o cara não vai ganhar nada com aquilo, né? O que ele ganharia em querer fazer mais, aumentar produtos, aumentar linha de produtos, se tudo aquilo ali fica para o governo? Uma entidade ou governo. Não faz? É lógico, né? A lógica é clara. Sim, sim. Mas o cara que trabalha na empresa, ele tem salário. Se ele fizer muito mais, tem salário. Também não vai fazer. Não vai fazer. Pronto. Começa por aí, porque ele não está brigando por si, ele não está buscando algo mais de buscar sua carreira dentro da empresa. Vê um exemplinho aqui. O cara trabalha na contabilidade. Aí abriu uma vaga em vendas. Ninguém oferece para o cara da contabilidade a vaga em vendas. Além de que, se o cara for bom na contabilidade, não for o chefe não vai liberar ele. Mas libera um cara, eu libero o Jax. Jamais liberarei o Chicão. Que o Chicão é bom. O cara é bom, então o bom já está ferrado. Entendeu? O crescimento do bom é mais difícil. Sobem os mais medíocres, mas os grandes não. Aí o que acontece? Surgiu a vaga lá na coisa, ninguém vai dizer pro cara. E o cara tá lá dizendo, puta, eu sempre quis trabalhar em venda, eu tô na contabilidade, tô na contabilidade, que até por circunstância, porque fiz o curso, né? Mas o meu negócio é vender, eu gosto de negociar, ninguém dá uma chance para ele. Né? Agora, se eu botar o recrutamento interno, ele pode chegar, me inscrevo. E mais, o cara que tem uma noção contábil, isso é realidade, tá? Eu estava conversando, até um abraço para o Galaface, que hoje é o secretário era o diretor financeiro das Lojas Colombo, hoje está secretário da Prefeitura de Caxias. Ele disse assim, cara, o pessoal não entende de fluxo de caixa aqui, eles não sabem quanto gastam, né? E eles ficam impressionados como é que eu descubro. Eu digo, cara, é só cruzar quantos caminhões de areia saiu, eu sei quantos tu produziu de estrada. Ele disse, é uma correlação simples, mas o cara que faz a estrada, o diretor que decide a estrada, ele não consegue pensar isso. Até onde eu posso ir e como eu posso ir. Então, a gente estava falando sobre isso, dessa dificuldade do ser humano, por quê? Porque o cérebro, mindset, o cérebro mistura as coisas. E isso é uma característica, só que o importante dentro desse processo lógico, não te preocupa, faz parte misturar, até porque ele tem que achar rotas alternativas para as dificuldades. Então ele mistura essas coisas. Depois é que tu tem que organizar. Então deixa misturar para depois organizar. Que aí tu vai conseguir ter um processo muito mais lógico, muito mais simples para ser feito. E Fábio, dentro dessa mistura, tu pegou lá na Itália a mudança do Papa, 2, né? Sim. Chegou o Bento, já tinha largado? Já tinha largado. Não me lembro bem se o Bento tinha largado. Eu sei que estavam os dois, estava vivo, mas estavam os dois. Estava ali, mas daí o Francisco sim, né? O Francisco que agora pegou o americano. O Bento XIV, né? Que nós temos a Revolução Industrial, o Bento XIII, e agora a Revolução da Inteligência Artificial, o Bento XIV, escolheu o nome Bento justamente por esse desafio
que foi o impacto na humanidade nessa mudança cultural. É. E Fábio, nós estávamos comentando antes, a questão hoje é uma grande confusão de esquerda e direita, né? E me dá o exemplo que tu me deu, eu disse, cara, o negócio está misturado, para mostrar que o cérebro mistura. Mas depois eu tenho que separar. Mas o ser humano faz uma confusão entre conceitos e ele quer ser dono da verdade. E o que é verdade? Cada um tem a sua. Mas o exemplo ali da Venezuela que tu citou e quem apoiou quem. Tu é um cara de direita, ponto. Sim, aí tá juramentado. Juramentado. Sim. Pelo livre comércio, pela liberdade pela família, né? Pela produtividade. Pela pátria, mas esse lado aqui. Mas citei da coisa. Entendeu? O Trump foi lá, tirou o Maduro, que aliás foi uma coisa interessante porque os venezuelanos vibraram tremendamente, tem as festas no Chile, coisa e tal, mas não mudou o governo, já estão perseguindo os caras agora que se manifestaram a favor. Mas uma coisa interessante, a Itália, né? Giorgia Meloni, direita, né? Eu sou mãe, como é que é? Io sono Giorgia, sono una madre, sono cristiana, sono italiana e sono cristiana, né? Os princípios fortes em relação esse é uma coisa que se chama, não seria bem, mas chama também tormentone, né? Tormentone é uma palavra italiana que diz aquela música que fica na tua cabeça que tu não consegue te livrar, ela tá lá enchendo o saco na cabeça, né? Mas também é um tormentone, né? Que se chama tormentone da Giorgia Meloni. Então, a Meloni, no caso aqui da Venezuela, apoiou o Trump. Né? A Alemanha apoiou o Trump. A França apoiou o Trump. O Macron apoiou o Trump. Isso aí, pelo menos que eu tenho visto nas notícias também, porque eu não estou dentro da cabeça desses caras que são muito mais águias. Né? Mas o Macron apoiou o Trump. E a Marine Le Pen, que é de extrema-direita, foi contra. Foi contra o Trump, porque não pode invadir. Coisa e tal. Então, o que acontece? Mas o Trump é direitista, o Macron, esquerda, a Marine Le Pen, direitista. Então, tinha que ter aprovado o Trump. Mas aí tu vai chegar um pouco mais ali, tu vai pensar, se o Macron aprovou o Trump e ela é contra o Macron, ela foi contra o Trump porque ela é contra o Macron, porque ela está pensando lá no universo dela dentro da França que ela é contra o Macron. E Zé Fini. Então, quer dizer, tu volta ao estado que antes de eu ser um coletivo, o ser humano é um indivíduo. E aí, como é que é? Mateus primeiro os meus. Exatamente. Tu vai chegar na hora... E, gente, de novo, nós estamos fazendo uma análise, não defendendo um lado, defendendo o outro, né? É justamente mostrando o movimento que cada um tem suas preferências e o correto é fazer o bem, ponto, né? Mas é que esses fenômenos radicais confundem as pessoas, né? Como dizem que a Venezuela, então, que era por um exército, um golpe de Estado, então que ela era de direita. Esse aí que falou foi o ex-ministro, né? Barroso. O Barroso falou que a Venezuela era uma ditadura de direita. Aí tu fica aqui louco, né? Não entende mais nada, cara. Existe uma confusão de conceitos e pensamentos da humanidade que é algo fenomenal. Fábio, mas uma outra coisa também, né? O Fábio está no seu auge da sua experiência 7.8, né, chegando, incompletos. E cada vez mais lúcido, eu te admiro. E ele me falou uma coisa, né, que no auge da sua produtividade, né, então, tão com dificuldade, pode chamar o Fábio Jacques, que ele vai dar atenção para vocês, porque ele é realmente um consultor fora da curva. E ele chegou a dizer, Chico, apesar de qualquer coisa, o que eu não vou perder é a sanidade. Eu não vou, tu pode ter opiniões diferentes minhas, eu e o Jacques homéricas discussões, e tudo bem, eu te respeito como ser humano, tu pode ter a tua opinião, e eu vou ter a minha, e outra, e mais a flexibilidade psicológica que tu tem em lidar com esse mundo, né?
Não, a coisa uma coisa que eu acho... Me fala um pouco como é que tu sente isso, como é que tu funciona. Se tu for olhar o modelo Gaio, a Tractor Think, nada mais é do que a base geral dos negócios. Negócio aqui, negócio ali. Mas as escolas, desde o Taylor para cá, né, desde o meio para cá, vieram pregando uma coisa que não sei o que, coisa e tal. Eu sinto, diversas vezes, Chicão, dificuldade de falar para o cara, mostrar isso aqui para o cara... mas as empresas estão investindo em máquina, estão automatizando, então isso não se aplica. Não se aplica. Eu digo, mas se não se aplica, por que estão contratando consultorias para fazer com que as pessoas participem mais? Ou seja, até com um cara da empresa, falei para o cara, não, mas isso aí sério, não serve numa empresa 4G, não sei como é que chama a empresa. 4.0. 4.0. A indústria 4.0. Por quê? Porque tá ali. Chicão, se eu for lá na Arábia Saudita, vamos dizer, o negócio é o seguinte, Maomé não é o cara, Maomé veio depois, né? Alá é o próprio Deus e o Maomé veio muito depois de Cristo. O Cristo é que é o cara. Me mata. Simplesmente isso, né? E vice-versa também. Vou chegar aqui e dizer, olha, esse negócio de cristianismo não tem nada. Muito antes de Jesus tinha Buda, né? Aqueles negócios, sei lá. Não cola. Por quê? Porque as pessoas estão com a cabeça feita para aquilo. Assim como tem o caso lá que eu te citei ali, que posso citar. Pode usar, cita aqui, está liberado. Quando foi dado o aumento para as enfermeiras, né? Pelo governo. Foi o governo Bolsonaro. Foi dado 30% de aumento para elas que vinham gemendo a vida toda e que não ganhavam aumento. Foi dado 30% de aumento. A alegria foi geral, aquilo era festa. Então pode procurar na internet, aí vai ver vídeo ali. Nunca nos deram tanto. Nunca nos deram tanto, e felicidade, abraçando, aquela coisa assim de alta alegria, que justo. Aí tá o cara entrevistando ali, fantástico, gostou demais, isso aqui é ótimo, foi uma grande coisa. Então me diz uma coisa aqui, só uma pergunta. Tu vai votar no Lula ou no Bolsonaro? Vou votar no Lula. Sim, mas foi o Bolsonaro que te deu o aumento. Diz, não tem nada a ver coisa com coisa. É outro assunto isso aqui. Claro, porque está dentro da cabeça que aquilo ali é o cara certo. São as preferências, né? Não, mas é uma coisa que tu não consegue mudar determinada coisa. Não muda. Se o cara botou água no Nordeste e o outro foi lá e fechou a água, continuam apoiando o cara que fechou a água. E por que tu acha que isso acontece, Jacques? Como é que a gente... O ser humano... Eu tenho uma frase, né, da minha própria autoria, vou chamar assim, né? O mundo é hipócrita. Então vamos entender de hipocrisia, ponto. Vamos entender. Se o mundo é hipócrita, eu tenho que estudar por que esses fenômenos... E isso acontece em várias coisas. Como é o exemplo da neuroeconomia, né? Cara, eu posso jurar, tu que agora pegou as estradas, a fila do outro anda mais rápido. Anda mais rápido, eu fico cuidando do carro, né? E às vezes ele passa 2 carros, viu? Eu tinha razão. E aí o outro, não, mas aqui não, né? Não, mas isso aqui não vale. Não vale, claro. Eu desconsidero, ou então eu gosto muito desse exemplo, né? 36 anos casado com a Márcia, né? A Santa Márcia. Vou comprar 35 anos, vou comprar um anel para ela, né? Quanto é que eu queria gastar? Uma quantidade de dinheiro. Cheguei lá para olhar os anéis, custavam 10. Na hora meu cérebro, mas ela nem vale tanto assim. Meu cérebro tenta dizer, não, ela vale, a mãe dos teus filhos está contigo. Não, vale. Mas eu não podia gastar. Sim. E aí a vendedora viu que eu fiquei numa contradição interna, né, do meu cérebro em relação àquilo. E ela disse assim, dá uma olhada nesse. E mostrou um anel que valia 3. E eu digo, me dá. Né? E a sensação que eu economizei 7, não que eu gastei 3 vezes mais que eu queria. Exatamente isso. Então, parece que a decisão que eu tomo vai vir argumentos para aquela decisão. É uma coisa maluca em relação a isso. E isso confunde as pessoas, né? Claro.
Mas Voltando. Aquele negócio, não, que seja. É uma lavagem. Nós todos sofremos lavagens cerebrais. Sempre. Eu gravava, fazer lavagem cerebral. Não, nós sofremos lavagem cerebral. Se, quando nós éramos pequenininhos, né, nós somos educados dentro de princípio cristão, rezar o terço, fazer as orações de noite, Santo Anjo da Guarda, etc, etc, aquilo está impregnado. Foi feita uma lavagem cerebral. Pro bem ou pro mal, não interessa. E aquilo vira a nossa convicção, a não ser o cara quando começa a contestar aquelas coisas. Isso aqui não faz sentido, aquilo ali. Mas já é um outro passo. Mas fora isso, eu tenho um grupo grande de ex-irmãos, eu sou irmão marista, não foi seminarista, né? Irmão marista. Irmão marista. E tem o grupo dos ex-maristas e maristas junto com a estação, até 2 grupos. Maior parte, não tem um que questione a coisa. São aficionados, continuam, não são mais, são casados, têm filho, coisa e tal, mas... defendem a ideia. Sim, não, para eles aquilo continua sendo verdade. Eu tenho boas lembranças do meu tempo, mas mais da simbologia, do rito, do acesso à educação, acesso ao belo, acesso ao bom. O mistério das coisas, né? Cantar canto gregoriano, né? As 4 pontinhas aí que o cara lia todas 4 linhas, rezar o ofício das trevas, que não se fala mais, em latim gregoriano, durante a Semana Santa, né? Os negócios fantásticos, para mim. Sim. Né? E a missa todos os dias, domingo 2 vezes, somei tudo, todo. Então ainda está no lucro. Não, tenho ainda para descontar. Sensacional. Que são mecanismos de justificativas, né? Claro, mas é que aquilo foi falado ali, e é interessante como se cria de crer, né? A convicção de que aquilo é a verdade verdadeira, rapaz. Eu para mim, por exemplo, tem essa coisa, né? Pensando em termos religiosos, por exemplo, né? Quando eu era pequeno, botar a mão na hóstia é pecado mortal. Hoje os caras dão na mão, o que ela leva para casa? Não, até depois da pandemia, antes tu tinha água benta, agora não faz sentido tu botar ali e se contaminar. São certas coisas assim, né? Eu me lembro, no tempo que eu morei em Erechim, tinha igreja que os caras, depois pegaram uma catedral bonita, demoliram tudo e fizeram uma coisa que é uma igreja xixelenta, né? Moderna, xixelenta, é uma catedral ali. Mas aquele tempo era bem crente, antes até de ir para os irmãos maristas, né? E tinha na frente da igreja do lado da rua, acho que tinha uma igreja protestante. E também tinha, não sei, tipo, uma coisa espírita, uma coisa assim, cara. E eu pensava, digo, esses caras vão para o inferno, cara. Como é que eles não despertam para coisas? Eles vão para o inferno, né? Tanto protestante como o espírita. Esses caras, eles vão morrer, vão para o inferno, porque a salvação é Cristo, né? Tu vê só, como eu estava impregnado, né? E o próprio Cristo. Agora eu acho que os católicos também vão. Pô, pois é, se for o meu destino, né? O que eu vou fazer? Aliás, eu vi um WhatsApp, né? Um Instagram muito sensacional. O cara chegou e disse assim, falando sobre essa dualidade, porque eu tenho o racional e o emocional, o cara disse assim, a minha avó me ensinou que só tem 2 coisas importantes na vida. Ou tu tá bem, ou tu tá mal. Se tu tá bem, não tem o que fazer, não te preocupa. Agora, se tu tá mal, só tem 2 coisas a fazer. Ou tu tá doente, ou tu tá com saúde. Né? Se tu tá com saúde, não te preocupa. Vai resolver. Agora, se tu não tá com saúde, tu tem 2 coisas a fazer. Tu vai morrer, ou tu vai viver. Né? Se tu vai viver, não te preocupa. Agora, se tu vai morrer, tu só tem 2 coisas a fazer. Ou tu vai pro céu, ou tu vai pro inferno. Se tu vai pro céu, não te preocupa. Agora, se tu vai pro inferno, tu só tem 2 coisas a fazer. Tu quer torrado ou crocante? Claro, não tem escapatória. Né? Quer dizer, então, essa dualidade, poder falar sobre isso, eu que sou um católico apostólico romano, mas que entendo esses processos, ou procuro compreender essas contradições, ou faço
num programa Mindset justamente é isso, a gente poder discutir essas questões de forma aberta, que cada um se posicione, que cada um tenha o respeito pela opinião do outro, que é a flexibilidade. Fábio, futuro, como é que tu tá vendo lá o futuro do Brasil e o futuro do mundo? O que tu tá sentindo aí, que tu percebe, e das empresas que estão surgindo aí com as novas aí? Até eu posso falar um pouco da Europa ali, que eu tenho andado na Europa em alguns lugares, né? Sim. Áustria, Suíça, sim, Espanha, Croácia. Tenho andado ali agora dessas vezes aqui. Em 1973, eu trabalhei na Alemanha. Sim. Né? Então tu já conhece. Na Alemanha. E naquela época, a Alemanha, ali Frankfurt, Offenbach am Main, né? Era Alemanha. Eram alemães. Né? Aquele alemão típico que é o alemão. Gente finíssima, os outros turrões, mas todos alemães. Tinha estrangeiro que eram os caras que vinham trabalhar. Às vezes vinha a família toda ficar trabalhando no grupo dentro da empresa ali. Era como é que é? O italiano, tinha português, tinha grego, tinha uma série de famílias que trabalhavam dentro da empresa, mas trabalhavam, iam para casa voltavam, trabalhavam, até ganhavam dinheiro suficiente ali, que a diferença cambial era muito grande, e daí os caras se mandavam para casa. Tá? Isso aqui é a Alemanha que eu conheci. A Itália, o norte da Itália também é assim. Tive, assim, uns meses atrás, um ano atrás, não sei quanto, que eu fui fazer uma viagem para o sul. Eu fiz até 2 seguidas, né? Uma na primavera e outra no inverno. Inverno fantástico. Na cidade de Füssen, onde tem o castelo que serviu de base para o castelo da Branca de Neve. Certo. É bem fronteira, bem fronteira com a Áustria. Errou uma rua, nós entramos na Áustria, assim, né? Você entrou na Áustria, dentro da cidade quase. Aí fomos para lá. O que acontece? Não sei se nas duas, mas descemos em Munique. Fomos até Munique, acho que devemos ter ido pegar no carro da mãe. Em Munique. Onde é que estão os alemães ali, Chicão? Não se vê mais nenhum. Ou é turco, ou é muçulmano, não sei o que. Cheio. Cheio. Se eu pegar a Itália, Nápoles, cheio de imigrante, né? Ou seja, o mundo virou uma grande mistura. Grande mistura. Agora, já se for lá para o interior, ou cidade menor, não. É só nas grandes. Frankfurt, Berlim, Roma, muito disso aqui. Tanto que na Itália, a Meloni ainda fez um discurso. Vocês estão aqui, vocês têm que respeitar a religião do país, rejeitar os princípios do país, os costumes, e não querer implantar o de vocês. Porque vocês querem implantar os costumes de vocês, ela falando, querem implantar isso aqui, vão para casa de vocês. E se vocês não forem, eu vou mandar vocês para casa. Pronto. Então, está vendo uma certa... Tem um movimento que é da humanidade. Estou olhando, claro. De tempos em tempos, isso se dá uma reacomodação. Jacques, ficamos aqui 50 minutos conversando no programa. Tá? Tu está sempre bem-vindo. De novo, quero fortalecer e vou aqui fechar o programa relembrando, tá? O Attractor Think é muito claro e é simples. Querem saber mais? Simples. Querem saber mais? Primeiro, o objetivo. Tenha sempre em mente o objetivo. Tá? O objetivo interno, que é o resultado, e o objetivo externo, que é o propósito, é o marketing. Pacto. A cada reunião, tu tem um pacto, tu está fazendo um pacto. Depois do pacto, tu tem liberdade para fazer, mas tu tem que me entregar o objetivo e o nosso pacto. Com isso, tu vai precisar de conhecimento. Tu vai precisar de tecnologia. Qual conhecimento e tecnologia tu precisa para entregar aquilo que é o objetivo e o nosso pacto? Depois disso, alguém tem que controlar, porque o ser humano sozinho não se controla. E depois temos que comemorar, porque vai dar certo se tu seguir esses princípios. Claro, a coisa é simples, né? Acho que se for se pensar, é simples. Talvez um pouquinho, né? Difícil, principalmente por causa das mentalidades. Né? Querido, quero te agradecer, então, aqui falando com o Fábio Jacques, engenheiro, consultor internacional de empresa, e agradecer aos nossos patrocinadores, né? Shopping Total, há mais de 20 anos, presente a cada momento.
Home 7200, tudo para a sua casa. Ambientalize, quando o ambiente está bom, tudo fica melhor. E os nossos patrocinadores, Método Soluções de Engenharia e Promed Soluções em Saúde. Gente, fique com Deus. Fábio, toca aqui mais uma vez. Muito obrigado. Tamo junto sempre. Bom te ver.